Quais são as origens do forró? Conhecido por todo brasileiro, ritmo tem origens e características múltiplas. O forró é um ritmo pelo qual é muito fácil se apaixonar. Famoso por animar festas juninas e bailes temáticos conquistando adeptos em todo o país, o ritmo a princípio parece simples, com uma base composta por apenas 3 instrumentos: triângulo, zabumba e acordeão. Mas a junção desses instrumentos gera canções das mais variadas, que levam seus adeptos a uma infinidade de passos de dança. Conheça agora as origens desse ritmo tipicamente brasileiro. Origens da palavra. A palavra forró tem origens variadas. Uma das mais plausíveis é que sua origem esteja na língua bantu, falada por mais de 400 etnias da África subsaariana, que chegou ao território brasileiro com as levas de escravizados da região da Nigéria, principalmente durante o século XIX. Os escravizados eram direcionados principalmente às regiões do Rio de Janeiro e do Sertão Nordestino, primeiro em fazendas de produção de cana-de-açúcar e, posteriormente, para a produção de algodão. Além das contribuições linguísticas, os povos bantu trouxeram hábitos culinários e religiões como o candomblé, moldando a cultura brasileira através da resistência de suas tradições. Forró seria derivado da palavra forrobodó, que significa confusão, farra, arrasta-pé, desordem. Outras palavras de origem bantu são, por exemplo, tanga, marimbondo, chuchu e fubá. Outra hipótese para o surgimento da palavra vem com a implementação de ferrovias em pequenas cidades do interior nordestino, de fins do século XIX ao início do XX. Com a justificativa de escoar a produção agropecuária das fazendas interioranas, majoritariamente açúcar, algodão e gado, a construção das linhas férreas alterou e muito a vida da população local, tanto pela obrigatoriedade de abandonarem suas terras quanto pelo papel de mão de obra barata colocado para os sertanejos. Na época, quem dominava a construção das estações era o Império Britânico, com companhias como a Alagoas Railway de 1873 e The Great Western Brazil Railway, de 1900. Levas de ingleses migravam ao Nordeste para liderar a construção das vias, e como diversão costumavam fazer festas fechadas à população local. As poucas festas liberadas tinham nas portas o termo forró para todos, sendo o forró uma variação. Os 3 instrumentos que caracterizam o forró são uma variação de instrumentos europeus e africanos. O triângulo já era utilizado em orquestras europeias desde o século XVII, vindo para o Brasil no período colonial por meio das folias do divino de origem portuguesa, onde era considerado um objeto sagrado por representar a Santíssima Trindade. Tanto a festa como o instrumento foram incorporados à cultura brasileira, principalmente nordestina, dando origem às festas do Divino Espírito Santo e a diversos ritmos musicais. A zabumba, instrumento de percussão que confere o grave às músicas de forró, tem origem bantu, era muito utilizada por povos da região do Benin, na Nigéria, com o objetivo de se comunicar à distância, sendo introduzida no território brasileiro desde o período colonial. O estado do Pernambuco é consagrado como a terra dos grandes mestres da zabumba, que conservaram as técnicas de produção e uso do instrumento, inicialmente confeccionado com o couro de bois ou cabras. Já o acordeão tem origens muito antigas. Seu uso é citado na história da China, instrumento chamado sheng, de 2700 a.C., e da Rússia, utilizado em canções melancólicas da Rússia medieval. Trazido ao sul do Brasil por imigrantes portugueses, espanhóis, alemãos e italianos, o instrumento se popularizou no início do século XX e, chegando no Nordeste, passou a ser conhecido como sanfona e compor diversas manifestações culturais. Seu maior expoente é o músico Luiz Gonzaga, que popularizou o uso do acordeão nas músicas nordestinas. Foi a mescla cultural que originou esse ritmo tão brasileiro,
também chamado de arrasta-pé, que se espalhou por todo o país com a imigração de grupos nordestinos durante o século XX. Portanto, da próxima vez em que escutar um forrozinho em alguma festa brasileira, lembre-se da carga cultural que esse ritmo carrega, possibilitando o entendimento sobre a história e as manifestações culturais de nosso país. Se inscreva no canal do Professor Sabichão e deixe o seu like. Aqui você encontra muitas variedades.